Legal, pessoal. Nós agora entraremos, tá, num novo conteúdo de filosofia. E esse novo conteúdo é sobre a epistemologia, tá? Nós dividiremos esse tema em duas aulas. Eu acredito que essa metade, né, da aula de hoje e as duas aulas da semana que vem a gente consegue terminar. E aí a gente vai estudar hoje os conceitos básicos da epistemologia, tá? E aí a gente vai retornar na construção do conhecimento, aquela coisa toda, até a formulação filosófica daquilo que caracteriza o conhecimento, das formas de conhecimento e das maneiras de se obter o conhecimento, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para que se torne mais fácil o entendimento disso que eu estou falando. Só um pouquinho, porque eu estou com uma colinha aqui. Deixa eu me achar. Vamos lá, gente. Epistemologia. Geralmente, vocês encontram esta palavra, tá, no meio de uma frase, né? Segundo a epistemologia das coisas e tal. Mas ela gente, num sentido filosófico, uma área da filosofia que estuda como conhecemos as coisas. Tá? Ela é a filosofia da ciência. Ela busca compreender como é possível o ser humano adquirir o conhecimento. O que é o conhecimento? Quais são as fontes do conhecimento? Qual é a validade do conhecimento? E qual é a validação do conhecimento? Tá? E agora, deixa eu voltar aqui para vocês. Tá? Só um minutinho, porque aqui nós temos, antes de voltar, né? A palavra epistemologia, ela vem do grego epistem, conhecimento, e logos, né? Logia, estudo racional. Então, a epistemologia é o estudo racional do conhecimento. Tá bom? E aí eu pergunto para vocês, gente, podem falar no chat aqui, se vocês não quiserem. Existe limite para o conhecimento? Sim ou não? O que é que vocês acham? Existe algum limite para o conhecimento? Existe um conhecimento que seja um conhecimento inválido? Né? Tem ali, né, validade do conhecimento. O conhecimento ele é possível? E se ele é possível, como que ele acontece? Tá? Essas questões a epistemologia procura responder. E aí eu só faço uma pergunta aqui para vocês como provocação. Na ideia de vocês, existe ou não um limite para o conhecimento? Tá? E se existe, poderiam me dar um exemplo de um limite para o conhecimento? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é uma faxina que está sendo feita aqui em casa, tá? Ó, panela caindo, tá? Prometeram que vão parar. Vamos lá, meninas. O que é que vocês acham? Sem medo, a hora de errar é agora. Existe ou não existe um limite para o conhecimento? Júlia e Joana dizem que acham que sim. Valentina, Dani, na opinião de vocês, existe ou não existe um limite para o conhecimento? Vão pensando aí, Júlia e Joana, num limite do conhecimento para vocês exemplificarem aí, por favor. A Dani também acha que sim. Consegue dar um exemplo, Dani? As coisas maldosas como o crime. Tem coisas que que o conhecimento ele vai até um ponto, né, gente? Depois ele encontra uma barreira, tá? Na questão da criminologia e
na ideia também, né, de que da onde surge o mal ele já vem com a pessoa, o mal ele é aprendido ao longo da nossa vida, ao longo de nossas experiências. Então existem teorias que defendem ambas as ideias, tá? Mas com o avanço, principalmente a partir do século XIX e ao longo do século XX, das ciências da mente, né, como, por exemplo, a psicanálise, né, a gente vai estudar Freud, Carl Jung, lá, o cara dos arquétipos, né? Há um consenso entre estudiosos desta área, tá, de que a criminalidade e os atos de crueldade, que a gente chama, né, pode chamar com certeza de maldade, eles podem ser desvendados, tá? Então, nesse caso, o conhecimento ele pode chegar nessas coisas. Mas assim, eu vou dar um exemplo bem radical, tá? E não que isso que vocês disseram esteja errado de todo, mas até ali a gente tem uma possibilidade, digamos assim, tá? Então é uma possibilidade do conhecimento. Eu vou dar opa, deixa eu ver aqui. O conhecimento, gente, ele sim tem limites, tá? E a morte é o grande limite clássico do conhecimento. Você chega até um determinado momento e dali você não passa, tá? Dali você não consegue seguir utilizando-se de um conhecimento onde exista a crença e a justificação. Tá? A gente vai ver que o conhecimento, para ele ser completo, você precisa das duas coisas, tá? Da crença, da justificação, e aí você tem uma verdade. Tá? E aí, quando não há essa conjunção entre crença e justificação, o conhecimento ele é nulo, ele é inválido. Tá? O exemplo eu vou dar para vocês depois. Mas só a título, né, de introdução, de provocação, o conhecimento ele é sim limitado. E a morte, por exemplo, o nada. O que é o nada, gente? O nada é um limitador do conhecimento. Tá? A gente não consegue filosoficamente traduzir isso, digamos assim. Certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Já conceituamos, né, a epistemologia. E aí, para que nós possamos fazer um mergulho, digamos assim, na história do conhecimento e perceber como a forma com que o ser humano entende o conhecimento vai sendo transformado ao longo da história, é necessário que a gente faça igual fizeram lá Rousseau, Locke e Hobbes. A gente retorne na história até o homem em seu estado de natureza. Tá? E aí, gente, nesse exercício, a gente tem a primeira utilização do conhecimento humano, tá? Num sentido visceral, tá? Daquilo que é a vida, que é a sua própria preservação e perpetuação. Então, gente, o homem ele vai utilizar-se do seu conhecimento primeiro por uma questão de sobrevivência, tá? Então, para sobreviver, o homem ele vai utilizar da sua capacidade de conhecer para dominar a natureza e dominar o seu meio ambiente. E aí o próprio Rousseau, gente, ele fala lá no Tratado sobre a Origem da Desigualdade que a primeira coisa que o homem precisou vencer, tá, para ele se tornar a criatura no topo da cadeia alimentar, foi conseguir sobreviver à noite. Tá? E aí a questão da noite, gente, ela é uma questão que não envolve apenas a questão do medo do desconhecido, né?
porque, segundo os antropólogos, tá? A noite foi responsável, por exemplo, pela, de certa maneira, pela criação da religião, tá? Porque anoitecia, né? Os seres humanos lá eles se escondiam, se amontoavam nas cavernas e aí começavam a ouvir barulhos, a ouvir ruídos, a ouvir grunhidos e sei lá o quê, que eram barulhos diferentes dos barulhos que eles ouviam durante o dia, porque eram animais noturnos, né? E aí sempre vai ter um corajoso, né? Eu vou lá fora para ver o que que é. E esse cara ia e jamais retornava. E na manhã seguinte os caras encontravam os pedaços dele, né? Espalhado, braço para cá, cabeça para lá, só os ossos. E aí o que que foi? O que que foi? Quando o homem, e agora a gente já entra na segunda fase ali, né? Do desenvolvimento do conhecimento humano, que é o quê? Explicações sobre as coisas, tá? Como não se sabia o que que era, eles vão começar a construir explicações, ou seja, seres que atacavam esses homens na escuridão, tá? E aí eles vão começar, talvez, a criar demônios a partir dessa ideia, né? E o seu ambivalente, que são os seres que protegem, tá? Mas isso vai demorar ainda um tempo, tá, gente? O Rousseau, ele vai dizer que o ser humano, ele tinha um limitador, tá? Que era o seu abrigo. Então, vamos supor que a gente tem um espaço de terra, né? Circule faça um círculo aí no caderno de vocês, alguma coisa, e coloquem ali um Zé Palitinho, tá? Só para exemplificar melhor. Aí você tem esse Zé Palito, e esse Zé Palito, ele consegue andar X quilômetros numa direção ao longo do dia, tá? Só que ele tem que dividir essa quantidade de quilometragem por 2. Por quê? Porque ele tem que sair do seu abrigo, andar aquilo que ele pode, até o suficiente para que ele consiga voltar para o abrigo antes do cair da noite, entenderam? Então o homem ele está limitado pela sua caverna. Só que com o passar do tempo o homem começa a imitar a natureza e aí ele vai começar a observar a caverna e ele vai perceber num estalo, digamos assim, de genialidade que ele pode imitar a caverna com paus, com folhas, com alguma coisa. E aí assim que o homem consegue, e olhem gente como isso é primário, tá? Assim que o homem consegue construir o seu próprio abrigo, tá? Ele não é mais limitado territorialmente. E aí ele começa a explorar. E assim ele vai começar a desenvolver ferramentas, a desenvolver armas, tá? E vai, num determinado momento, começar os seus primeiros registros culturais. O que a gente está falando aqui? Das pinturas rupestres, tá? Qual a função da pintura rupestre, gente? É expressar os sentimentos, né? É a necessidade de deixar um registro, é uma estratégia de comunicação, tá? É uma forma de você registrar para uma próxima estadia naquele local, os animais que habitavam aquele local, tal. Só que nas pinturas rupestres existem também o retrato de rituais, de festas, de danças, tá? Então é uma forma de comunicação cultural também, tá bom? Aí depois, gente, o tempo vai passando, né? As sociedades vão se formulando e a gente vai ter esse conhecimento humano saindo da questão primária da sobrevivência, tá? A partir do momento em que o homem domina a sobrevivência, ele vai passar a pensar sobre outras coisas. E aí a gente chega no período mitológico, ali no mundo da mitologia, onde o ser humano vai começar a buscar explicações sobre o surgimento do cosmos. E aí o que é o cosmos? O cosmos é o universo, é ele próprio, tá? É a natureza. Então não é mais
a necessidade de sobreviver na natureza, é a necessidade humana de entender por que, que a natureza é a natureza, por que, que o ser é o ser, e assim por diante, tá bom? E aí, como nós não temos, obviamente, as explicações racionais, as explicações mitológicas vão fazer esse trabalho. E vocês lembram, né, do papel da mitologia. A mitologia ela é muito importante para a transmissão da cultura. Tá? Os gregos, se a gente for olhá-los como civilização, eles nunca, até Alexandre, por exemplo, né, claro, eles não formaram um império, eles formaram uma civilização. Assim como os fenícios, tá? Era uma civilização, cidades-estado, autonomia regional, mas eles se consideravam gregos e se consideravam fenícios. Por quê, gente? Porque eles praticavam os mesmos elementos de cultura, tá? A mesma língua, a religião, os mesmos mitos fundadores. Eles se consideravam descendentes dos mesmos antepassados, e isso gerava o quê? A criação de uma identidade. E aí, gente, eu coloquei aqui ó, as relações sociais e as noções de moralidade. Isso é muito legal, tá? Porque e nós tivemos essa aula lá no início do nosso curso, né, sobre a importância dos mitos, tá? Eu coloquei aqui, ó, 4 exemplos, né? E eu quero falar um pouquinho deles para vocês, porque dentro desses exemplos nós temos a transmissão de senso moral, de senso, por exemplo, de justiça, tá? Quem de vocês conhece a história do rei Midas? Vocês já ouviram falar, com certeza, do Midas, né? Se eu falar história do rei Midas, vocês pensem na primeira coisa que vocês associarem aí e escrevam no chat, tá? Rei Midas. Eu sei o que vocês vão escrever, né? Vocês vão escrever, o rei Midas é o cara que tocava nas coisas e a transformava em ouro. Muito bem, vocês conhecem a história do rei Midas. Mas essa não é a história do rei Midas apenas, tá? A história do rei Midas, gente, ela é uma das histórias mitológicas que tem a função de traduzir, tá, com o auxílio do mito ou através do mito, aquilo que os gregos originalmente entendiam por justiça, tá? E eu vou contar a história do Midas para vocês. O rei Midas, gente, ele aparece na mitologia como um ser, de certa maneira, desprovido de inteligência, tá? Ele é um cara que não tem assim um patrimônio intelectual vasto, tá? E ele é o rei de um lugar lá na Grécia, e num determinado episódio ele fica sabendo que os seus soldados capturaram um homem, né, um estrangeiro. E ele fica sabendo também que o nome desse estrangeiro era um cara chamado Sileno. Sileno. E o rei Midas, gente, ele sabe quem é o Sileno. Tá? Por quê? Porque o Sileno era amigo pessoal do deus Dionísio, que é o deus do vinho. E o Sileno, gente, é um personagem na mitologia que é muito ligado ao pessimismo, tá? Como é que eu posso dizer? Ao laconismo, tá? Dos primeiros filósofos. E não é à toa que, por ele ser um cara totalmente depressivo, triste, ele vivia constantemente alcoolizado. E aí o Dionísio, né, que é o deus do vinho, principal bebida alcoólica da Grécia, se torna amigo de Sileno. E o rei Midas, ele liberta o Sileno e ainda ele oferece uma festa de 10 dias e 10 noites para o Sileno, tá? Em homenagem ao Sileno. Então, de prisioneiro, ele virou
o personagem principal de uma grande festança. E aí, nessa festa de 10 dias e 10 noites, surge o Dionísio, né, que também gostava de uma boa bagunça. Eles ficam ali e a festa é tão boa, ela tem tanta coisa, né, ela é tão prazerosa, que o Dionísio decide dar um presente para o rei Midas. E aí ele pergunta, né, Midas, escolha qualquer coisa que eu te concedo. E o Midas faz o seguinte pedido, tá? Eu desejo que tudo aquilo que eu toque se transforme em ouro. O Dionísio, né, achou estranho, tá? Mas concedeu, beleza. E aí o rei Midas, ele começa, né? Ele transforma já todas as peças do palácio em ouro, aquela coisa toda, e ele claramente percebe que ele vai ser a pessoa mais rica do mundo. Aí ele vai e toca no trono dele, o trono vira ouro, aquela coisa toda, só que a tarde vai caindo, né? O tempo vai passando e ele começa a ficar com fome. E aí ele vai comer, ele pega uma maçã, vai morder e ele quebra a dentadura, porque a maçã tinha se transformado em ouro. E aí ele vai beber, né, uma taça de vinho, e ele pega a taça de vinho e quando ele vira é pó de ouro que cai. E ele percebe, e aí depois acho que tem a história da mulher dele, a mulher, ele vai abraçar a mulher e a mulher vira uma estátua de ouro. E ele percebe que ele vai morrer de fome e de sede. Esse é o pensamento do Midas. Eu vou morrer de fome, vou morrer de sede. Tá? Lembram que ele é pouco inteligente, né? E aí ele vai novamente até Dionísio e pede para que Dionísio desfaça aquele feitiço. O Dionísio, né, aí dá uma bronca, tá vendo só? A tua ganância, tá? Te levou cegamente a fazer esse pedido e você está preocupado com a fome e com a sede, mas você não entende que você, transformando tudo aquilo que toca em ouro, você está transformando seres animados em coisas inanimadas. E você é o próprio significado da destruição da vida. Aí o Midas, né, também não entende que ele é burro, mas o Dionísio vai lá, né, ele estava muito agradecido e desfaz o encanto. E o Midas, gente, muito, como é que eu posso dizer, consternado com aquela situação, tá? Ele começa a viver uma vida bastante reclusa e ele se torna meio que um ermitão. E aí ele começa a vagar pela floresta e nessas vagagens do Midas ele conhece Pan. Tá? O Pan é um sátiro, né? É uma criatura horrorosa, né? Ele é metade bode, metade homem, ele é um filho, né, de um humano com um deus, não sei direito agora qual que é a ascendência de Pan. No Percy Jackson ele aparece lá, ele é aquele cara que protege o Percy Jackson. E o Pan, gente, ele tem uma mania de perseguir as donzelas, perseguir as ninfas das florestas, tá? Só que ele é tão horroroso, ele é tão horrendo, e ele persegue no sentido da perseguição criminosa mesmo, né? Ele quer ter relações, mas ele quer estuprá-las, vamos para utilizar a palavra correta para não ficar dando voltas aqui, tá? E aí, gente, quando as donzelas, as ninfas da floresta percebem a presença de Pan, elas entram num estado de pânico. Tá? Quando o Pan ele se invocava com alguém, ele provocava pânico. É daí que vem a palavra. E o que era o pânico, gente? O pânico era uma fuga desenfreada, irracional, e movida pelo mais íntimo sentimento de sobrevivência. Tanto, gente, que num determinado momento, uma dessas donzelas perseguidas, ela opta pelo suicídio, ela se joga de um precipício para não ser possuída por Pan. E quando ela cai, tá, o corpo dela se transforma numa cana, num pedaço de bambu. Tá?
E aí já entra aquela noção filosófica grega, né, da readequação dos átomos, que a gente é ser humano, amanhã a gente pode ser uma girafa, uma árvore, uma maçaneta, aquela coisa vem daí também, tá? O Pan vai pegar esse pedaço de bambu, né, e vai fazer uma flauta. Quem estuda música, né, certamente já ouviu falar da flauta de Pan. E quando o Pan toca a flauta, é uma forma de reviver essa ninfa, de certa maneira, tá? Porque ela está sendo útil ao universo de outra forma. E o Pan começa a tocar flauta, né? E ele toca relativamente bem e fica amigo do Midas, tá? E o Midas acha que Pan é o cara mais fodão da galáxia tocando flauta. Tanto que o Pan vai atrás do Midas, né? E decide desafiar o deus Apolo para uma competição musical. A flauta de Pan contra a lira de Apolo. E Apolo, gente, é o deus que representa a ordem no universo, tá? E a lira de Apolo, tá? Ela representa a ordem e a harmonia do cosmos, tá? O espaço das cordas, a grossura das cordas. Então, ela é a própria harmonia cósmica, ela é a reprodução disso. E a flauta do Pan, gente, é uma coisa monotônica, né? Tem uma nota só, gutural, um som raspado. Muita gente gostava, né? Mas quando se colocam frente a frente a lira de Apolo e a flauta de Pan, os juízes, por uma esmagadora maioria, dão a Apolo a vitória sobre Pan. E Apolo vai perceber um único voto contrário. Tá? E adivinhem vocês quem é que vota contra Apolo a favor de Pan? Justamente o rei Midas. Tá? E aí, gente, o Apolo ele vai pegar e vai punir Midas. E ele pune Midas dando-lhe de presente orelhas de burro. Tá? Eu tenho aqui as imagens, ó. Deixa eu buscar aqui para vocês. Cadê? Ó, aqui o Midas, né? Ele é transformado, ele vai comer o pão, vai comer a maçã ali, aí transforma a esposa, né? Em ouro. Aí aqui uma imagem do Renascimento, eu estiquei ela, tá? Ela tá desproporcional aqui. Cadê o Pan? O Pan tá aqui, ó, esse ser, né? Cadê Apolo? Eu não tô achando Apolo. Tá, mas Apolo tá aqui, ó, com a lira. Eu acho que é esse aqui. E aí o Apolo ele pune Midas, dando-lhe de presente orelhas de burro. A gente não pode afirmar, tá, que o animal burro ele tivesse esse mesmo significado de falta de inteligência, tá? Eu acredito que é mais pelo fato da orelha ser grande para o Midas poder escutar direito. E aí, gente, o Midas ele passa a usar um turbante, né, para esconder as orelhas, e num determinado momento ele tem que ir no barbeiro e o barbeiro vai dizer: você tem orelhas de burro. E aí ele proíbe o barbeiro de falar, né, o cabeleireiro. E o cabeleireiro, gente, ele é ameaçado de morte, aquela coisa toda. Só que vocês sabem, né, cabeleireiro, como que ele vai ficar sem contar a novidade para a galera? E aí o que esse cara faz? Ele vai, abre um buraco e grita dentro do buraco: o rei Midas tem orelha de burro, e tapa o buraco. Só que vem a primavera e aí, quando eles vão arar o solo para preparar para o plantio, o buraco é destampado e começa a evoar pelo mundo um som, né, uma voz levando para o mundo todo a mensagem, né? O rei Midas tem orelha de burro. Essa é a história. Aonde que eu quero chegar, gente? É que no mundo grego, a justiça ela é entendida como um ajuste ao cosmos, como uma adequação ao universo. Tá? No mundo grego, cada coisa tinha o seu lugar e a sua função no cosmos. E aí a justiça ela existia para fazer o quê? Para colocar em ordem qualquer disfuncionalidade. Entendem? E o relato do rei Midas, a gente vai ter a função de transmitir essa noção de justiça. Tá? A gente tem, por exemplo, outras noções, né?
uma noção bíblica de justiça através de uma lenda. A história do rei Salomão. Vocês sabem, né? Salomão, existem duas mulheres que têm filhos ali praticamente ao mesmo tempo. Um dos filhos morre, a outra mulher, né, pega o filho da vizinha lá, coloca na sua cama e troca as crianças, e aí há um impasse e levam a Salomão. Salomão vai pedir para que cortem a criança ao meio, né, como uma forma de justiça, e cada uma das mulheres teria metade. E aí a mãe verdadeira, né, se levanta e diz que preferia ver o filho ser criado por outra, do que a criança ser abatida. E aí Salomão percebe que ela estava falando a verdade. Qual que é a noção de justiça no mundo bíblico, gente? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? No mundo grego, tá? É uma adequação ao universo, é um retorno à harmonia do cosmos. Nesse mundo bíblico, no mundo hebreu, tá? A justiça, ela sempre parte de um impasse. E o que é um impasse, gente? O impasse é uma situação de desarmonia. Então, para que haja a justiça no mundo hebreu, é necessário uma situação onde dois desejos que são excludentes não conseguem ser resolvidos sem uma terceira pessoa que determine uma resolução. Tá? É totalmente o contrário. Vejam que mudam o foco, tá? Do mundo grego para o mundo hebreu. E aí a gente tem aqui, tá? Outras partes, né? Aqui Aquiles, né? Vocês lembram da história de Aquiles? Não vai dar tempo de falar hoje, mas na próxima aula. Ou eu vou fazer a gravação daquela aula que eu estou devendo, contando para vocês um pouco sobre essas situações da mitologia e os preceitos morais, os conhecimentos, porque não deixa de ser epistemologia, tá, gente? Que eles tentam repassar, tá? Ou preservar. No caso de Aquiles aqui, ó, nós temos uma noção que separa a ideia de ódio da ideia de ira, da ideia de fúria. Vocês conseguem, meninas, separar conceitualmente ódio e fúria? Tá? Ódio e ira são coisas diferentes. Tá? E aí, na mitologia, a gente consegue entender a diferença. Tá? Hoje em dia, por exemplo, nós estamos vivendo tempos de muito ódio, correto? Vocês concordam comigo? Será que a gente conseguiria exemplificar, tá? Situações onde o que está presente é o sentimento de ódio e situações onde o que está presente é o sentimento de fúria, o sentimento de ira? Tá? A gente consegue, a filosofia ela nos ajuda e a mitologia nos exemplifica. Tá? Só para vocês entenderem, a ira, tá? A fúria, ela é uma característica de deuses relacionados à sabedoria. Atena, por exemplo, mexia com Atena para ver a fúria da mulher, a deusa, né? Ou com deuses referente à guerra, Ares também. E o ódio, gente, o ódio é uma característica da deusa Eris. Tá? A Eris na mitologia romana, o nome dela é discórdia. Tá? Então, são sentimentos que têm origens diferentes e eles têm, como é que eu posso dizer? Eles se materializam de forma diferente. Aqui na imagem do Aquiles, tá? Tem o Aquiles, ele é o cara da guerra de Troia, né? E aí a Ilíada de Homero, gente, ela começa assim, ó: canta-me, ó deusa, da ira funesta de Aquiles Peleio. O Aquiles, ele é filho de Peleu, né? Aquiles Peleio. E ele está arrastando aqui o corpo de Heitor. O Heitor mata o Pátroclo, né? Que é o filho e é amante de Aquiles. Tá? E o Aquiles, para vingar a morte do seu amado, ele marcha até a cidade, né? Ele vai a cavalo até a cidade, ele fica nos portões de Troia até que Heitor apareça, e ele luta com Heitor, ele vence Heitor, ele mata Heitor, e não satisfeito, ele pega e amarra o Heitor na sua biga e arrasta o corpo até
o acampamento dos gregos e lá ele coloca o corpo num saco e deixa o corpo do lado da tenda. Tá? Por quê? Porque ele é Aquiles, né? Ele é o ser mais poderoso dos homens, aquela coisa toda. Então ele está movido pela ira. E a ira é isso. Tá? É você sentindo um agravo, né? Alguma injustiça, você se posicionar com uma intensidade proporcional ou maior. O ódio já não, gente. O ódio, ele é um sentimento que ele está mais ligado à corrupção, tá? Ele é mais subliminar, ele depende de coisas assim, de maldades que não são criadas por uma determinada situação de injustiça, tá? A maldade do ódio, ela tem uma outra fonte. E aí a mitologia, ela traz isso. Eu coloquei ali para vocês também o mito de Édipo, né? E o mito do Minotauro, que passam as noções, né? Que tratam de zoofilia e do incesto. Tá? Vocês sabem a história do Édipo, né? O Édipo ele vai enganado lá, tal, pelos deuses, só tragédia na vida do cara. E aí ele, no final da história, ele acaba matando o próprio pai e casando sem saber, obviamente, com a própria mãe. E aí tem filhos, aquela coisa toda. E quando ele descobre, ele cai em desgraça e ele arranca os olhos e sai pirado pelo mundo. E aí o que isso significa simbolicamente, gente? Que a prática do incesto faz o homem perder a razão, e vocês sabem a importância que tem a razão, a racionalidade para os gregos, tá? Na lenda do Minotauro, né? O Minotauro é o resultado de uma relação entre o touro de Poseidon e a rainha de Creta, tá? E aí dessa relação surge, tem todo um esquema lá que a rainha arruma, né? E quem o culpado de tudo isso é o Minos, que em vez de sacrificar o touro lá para Poseidon, tenta enganar Poseidon. Depois eu posso contar também essa história. E aí surge um monstro dessa relação que devora os jovens atenienses lá todo ano. E aí qual é a mensagem? Incesto gera monstros, ou seja, gera filhos mal formados, aquela coisa toda. Tá bom, gente? E isso tem tudo a ver com a questão da epistemologia. Por quê? Porque é a base de como nós conseguimos construir o conhecimento que vai dar origem à filosofia, ao conhecimento ocidental. Galera, nós iremos cair, tá? Deixamos o restante para a próxima aula, beleza? Já são quase 5h30. Beijo para vocês. Tchau, gente.